Provavelmente não será taxado, mas não duvido que possa ser. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Pela primeira vez, houve um uníssono nas redes sociais e a palavra impeachment foi ouvida. E por isso o governo tremeu e recuou. A decisão do governo de revogar esse ato de monitoramento do Pix, mas também das contas de fintechs, até dos cartões das lojas de varejo, o governo deu um passo para trás. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e é uma revogação que surge em meio a uma expressiva insatisfação da população brasileira que reverberou por todos os setores da sociedade, destacando o descontentamento generalizado com o governo atual. Agora, um fator que poderia ter influenciado significativamente esta decisão foi o impacto das redes sociais, com o deputado Nicolas Ferreira, que postou um vídeo em seus perfis nas redes sociais e só no Instagram ultrapassou 221 milhões de visualizações. Agora, eu estou achando que superou até mais disso enquanto eu estava falando, né? Mas eu já vou chamar o Jorge Serrão, mas antes disso, vamos dar uma olhada só em algumas das mensagens que estão aparecendo nas redes sociais. Deixa eu pedir para a produção mostrar alguns prints de mensagens que criticaram duramente o governo Lula por essa medida e criar sérios problemas, especialmente para as camadas mais baixas da população, né? Agora, o Nicolas falando se era fake, porque revogou, mas também tivemos outras pessoas até do mercado financeiro contestando esta medida. Mas aí eu já passo a palavra para o nosso Jorge Serrão. Serrão, governo anunciou que vai recuar, derrota econômica, porque vai arrecadar muito menos, derrota política, porque o governo mostrou que não tem firmeza nos seus propósitos, e derrota na comunicação. O que sobra desta medida do governo Lula? Desgaste para Luiz Inácio Lula da Silva e principalmente seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais conhecido como Tachad. Ele foi responsabilizado, deve ter levado uma bronca gigantesca do Lula no bastidor por essa instrução normativa da Receita. Dentro do PT, todo mundo esculacha o Tachad, dizendo que ele não promoveu um debate interno, nem no partido, nem no governo, sobre uma medida que poderia ser tão polêmica. Depois da porta arrombada, vão tentar colocar 1.000 cadeados ou 13 mil cadeados. Aí não adianta mais. O problema foi que o governo, mais uma vez, utilizou algo de que já abusa e abusa há décadas. Instrução normativa da Receita Federal, como se isso tivesse força de lei. Mas isso acaba sendo algo impositivo, imposto goela abaixo dos brasileiros, e o pagador de imposto é obrigado a cumprir. As empresas são obrigadas a cumprir. Os bancos, nesse caso, instituições financeiras, seriam obrigados a revelar as movimentações das pessoas, que depois, inicialmente, não teriam o sigilo quebrado. Esse é o ponto. Mas você, na hora que você fizesse a sua declaração e ela não confirmasse a informação que a Receita tinha dada pelo banco, você quebraria seu próprio sigilo bancário. A armadilha era essa. Brasileiro não caiu. Houve grande protesto. Nicolas Ferreira foi quem mais capitalizou politicamente essa pancada que o governo Lula tomou por extrema incompetência. Incompetência, mas estratégia desse governo, que tem todas as suas ações baseadas em controlar os outros. Essa é a intenção sempre do governo do PT. A segunda, além do controle, seria poder arrecadar ainda mais na hora certa para sobrar sempre mais dinheiro para a companheirada, para os empresários amigos, para as diversas parcerias que o desgoverno faz. A casa caiu, ficou feio para o Tachad e agora ainda vem o governo falar aí em possível retorno de contribuição sindical. Luiz Marinho já voltou com esse papo. O clima não está para esse tipo de conversa, nem taxa, nem imposto, nem qualquer tipo de armação que prejudique o brasileiro no bolso. Mas o pior dessa história toda, que nós vamos falar hoje,
a repressão. O Palácio do Planalto definiu que vai fazer uma repressão contra todos aqueles que eles consideraram propagadores de fake news que levaram brasileiros a ter prejuízo por causa da medida provisória. A culpa, de novo, é do brasileiro? A culpa é de quem eventualmente fez um comentário pesado? Ou a culpa é do governo canalha que publicou essa instrução normativa? É duro, hein? Tá difícil viver no Brasil. Pois é, eu queria pegar no gancho dessa frase do Serrão, né? Começou a repressão, né? Começou a perseguição. Fabi Barroso, nossa jurista de plantão, nossa produtora de habeas corpus, ligar para a Fabi em caso de urgência. Hoje, o ex-candidato a prefeito de São Paulo e deputado federal, Guilherme Boulos, acabou de postar nas suas redes sociais que está, abre aspas, entrando com uma ação judicial contra Nicolas Ferreira pelas fake news que espalhou sobre o Pix. Como todo bolsonarista, é um covarde, fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Fecha aspas. Não sei se temos também esse print para mostrar enquanto a Fabi comenta. Mas, primeiramente, Fabi, o que você acha que o governo vai fazer contra o Nicolas e contra as pessoas que criticaram também essa medida? E na base de qual lei, também te pergunto juridicamente, o Boulos pode processar o Nicolas Ferreira por fake news, né? E por último, também eu queria mostrar um print da própria AGU para pedir um comentário para a Fabi, porque a AGU pedirá para a Polícia Federal a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pela produção e disseminação de informações falsas nas redes sociais relacionadas ao uso do Pix. Então, Fabi, o que está acontecendo, para onde estamos indo e isso vai ter consequências jurídicas ou é apenas um devaneio de quem perdeu esta batalha política? Bom, todo poder totalitário, quando está no poder, a gente não pode nunca duvidar do que eles possam fazer. Está na lei? Obviamente não. Mas o interessante é que a gente viu tanto a mídia, aquela mídia que é mais assessoria de imprensa do que imprensa, e também o próprio AGU, e esses personagens, Bolo, Gleice, essa galera aí que a gente já conhece muito bem, eles replicando o seguinte, inclusive eu vi isso na extrema mídia também, o seguinte, olha gente, já estão dando golpe com a informação do Pix, qual que era o golpe? Você recebia no seu celular ou no seu e-mail, gente, presta atenção que isso é golpe mesmo, tá? A seguinte informação, você ultrapassou tanto de um limite lá de 5 mil, então você tem que pagar essa taxa aqui. E mandavam lá já um código bancário ou um QR Code para você pagar. Isso aconteceu com toda certeza. Sabe por quê? Porque desde que mudou também as taxas da brusinha lá da Shine, também acontece isso. Posso provar. Meu e-mail é inundado por aquela coisa que vem assim, Receita Federal, né? Você está com bem apreendido na Receita Federal, pague o boleto aqui. Então vamos lembrar, nem Correios e nem Receita, eles acabam fazendo esse tipo de comunicação dessa forma, tá, gente? E se vocês tiverem dúvida, basta vocês clicarem ali sempre em quem está mandando, né? É sempre um emissor bem estranho, tipo Receita XYZ, é desse jeito, tá? É bem tosco mesmo. Mas eles estão dizendo que o culpado disso, desse tipo de golpe, é quem alertou que realmente iria acarretar, né, na tributação. Tributação é diferente de taxa. Então, iria ensejar imposto, que é o fato gerador. Qual que é o fato gerador? Gerar renda. Então, gerar renda a partir de R$5 mil. E qual seria o gerar renda considerado aí desse fato gerador? Seria as movimentações, não quer saber de entrada e de saída, não quer saber o que ficou de líquido, certo? Então, tudo isso era uma grande palhaçada. Agora, entendam, como que o governo, depois dessa presepada, que vê que não adianta, não é questão de comunicação ou de ficar insistindo numa desmentira, isso não existe, né? Eles deveriam, o AGU ele não tem competência para fazer isso, jurídico eu estou falando, mas se ele tivesse, não deveria ele e os demais, até o próprio Boulos, estar preocupado em investigar essas quadrilhas que mandam e-mails falsos para o pessoal, né? O tal e-mail aí
sua encomenda está prendida na Receita, você tem que pagar isso aqui porque você passou o Pix. Não seria o certo, gente? Isso não é o que está atacando direto o bolso das pessoas? Não, a gente não ouve isso. A gente ouve que eles vão investigar, revirar a vida das pessoas, sendo isso também não lícito, né, com uma razão tosca, e expor quem falou a verdade. Desculpa, mas o vídeo do Nicolas foi tão verdadeiro que os números, né, de replies dele é tão verdadeiro que a esquerda teve que chorar. Roubou? Que roubou? Roubou é no verbo, não é no substantivo. Roubou é esse governo aí que não para de roubar, né, de nós com essas falsas narrativas. Pois é, vou pegar também agora o gancho dessa última frase da Fabi, porque 234, estou olhando aqui, 234 milhões de visualizações um vídeo do Nicolas Ferreira. Silvio Navarro, em 2016 foram suficientes 1 milhão de brasileiros na Paulista para pedir e obter o impeachment de Dilma Rousseff. 1 milhão, 2 milhões. Aqui temos 234 milhões de visualizações. Te pergunto, há um clima para impeachment, então, hoje, após essa avalanche de críticas que o governo recebeu nas redes sociais e os números avalaçadores que um vídeo só de um deputado federal, inclusive de primeiro mandato, conseguiu obter? E em 2025, com o advento da tecnologia, a praça é a rede social. A praça pública hoje, por que não, é a rede social. As pessoas passam mais parte do tempo nas plataformas, no Twitter X, no Instagram, no Facebook, no próprio aplicativo do WhatsApp, do que conversando pessoalmente. Isso faz parte do mundo moderno. Então, um número expressivo como esse, é claro que poderia ensejar um pedido de impeachment a avançar com base em vários fatores, né? Irresponsabilidade fiscal, mentiras. Então, sim, a resposta é sim. Pela primeira vez, houve um uníssono nas redes sociais e a palavra impeachment foi ouvida. E por isso o governo tremeu e recuou. Estava lá o secretário da Receita, o senhor Barreirinhas, pedindo praticamente desculpas, né, de uma forma um tanto quanto envergonhada e apontando o dedo para quê? A desinformação, os extremistas, as fake news. Qual foi a fake news? O deputado Nicolas Ferreira produziu a maior peça política de comunicação em décadas e de uma forma muito simples, com uma estética simples e uma linguagem franca, uma linguagem direta, numa capacidade incrível de se comunicar com o seu João, com a Dona Maria, com o pipoqueiro, como ele mesmo diz, com as pessoas mais simples, com as camadas mais simples, que um dia o PT achou que tinha o monopólio dessas camadas, achou que tinha a capacidade de comunicação de massa, perdeu isso há muito tempo. O PT hoje não consegue braços para um abraço à democracia no dia 8 de janeiro, conforme nós vimos lá aquele fiasco na Praça dos Três Poderes. Então, o Nicolas, ele só falou verdades, aliás, ele foi cuidadoso, porque num dado momento ele diz assim, não se trata de taxar o Pix, ou seja, por que é que o Guilherme Boulos agora, talvez para tentar mostrar serviço, já que está no seu primeiro emprego, já no alto da vida, né? Grisalho, mas tem o seu primeiro emprego como deputado federal na vida, por que ele vai tocar a campainha do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, puxar a barra da toga e pedir ajuda contra o fenômeno das mais de 200 visualizações? Porque eles não têm gente no Congresso para o debate à altura com o Nicolas ou com outros nomes da direita? Eles não têm. Não tem quadro técnico para compor um ministério, eles não têm um governo capenga em frangalhos, que vai viver do quê? Da narrativa de que o carrinho de supermercado é antidemocrático, que a prateleira da farmácia é fascista, que aquela gente toda, meu Deus do céu, na fila do pão, comprando batata na feira, são todos de extrema direita. O brasileiro não é burro, o brasileiro já entendeu o que é que está acontecendo, está sentindo a inflação comendo no bolso, como um dragão lá dos anos Dilma Rousseff. Aliás, Lula 3 é muito parecido com Dilma Rousseff. Já já aparece um petrolão da vida. E finalizo, Cauti, um governo que precisa, um regime, vamos corrigir, um regime que precisa de um ministro da propaganda,
como eles acabaram de nomear, né? Olha, Goebbels deve estar orgulhoso. Goebbels deve estar salivando copiosamente lá no inferno, mas vamos lá, eu só queria pegar também, acabou de desaparecer o nosso superchat aqui, eu queria ler um dos nossos seguidores, depois eu vou pedir então para a produção recuperar o superchat, mas vamos então falar de Denis, você. O Denis Silva. Isso, Denis Silva, obrigado. Foi o Denis Silva que falou, olá, Bradockers, curtido, compartilhado, colocado no grupo da família. Alô, petista, já fez seu Pix hoje, comprou sua brusinha? Deus está vendo, viu? Hoje está melhor do que amanhã e faz o L. Pois é, e lembrando também, o Silvio falou do governo Dilma, as estatais do governo Lula conseguem ter um rombo superior ao do governo Dilma, já no segundo ano de mandato. E falamos então do caso desse monitoramento que caiu por parte do governo, mas o ministro Fernando Haddad está defendendo processos criminais contra supostas fake news, contra o Pix. O ministro Haddad anunciou que o governo está avaliando processar criminalmente quem divulgar fake news sobre o Pix, uma medida que visa proteger a reputação do sistema e conter a crise da instrução normativa da Receita sobre o monitoramento do Pix e de cartões de crédito. Vamos dar uma olhada, então, no que está acontecendo e no que a propaganda oficial do governo com a TV Brasil está divulgando. Muita gente espalhando a fake news de que o Pix vai passar a ser taxado. Isso é mentira. Juro que é mentira, gente. Na verdade, a Receita Federal vai fazer o acompanhamento das movimentações financeiras de alto valor para evitar crimes. Para impedir, por exemplo, que gente mal intencionada sonegue impostos. Esse é o Brasil que temos, infelizmente. Então, eu vou jogar essa pauta diretamente para a nossa jurista de plantão, Fabi Barroso, só para explicar para o nosso público. O ministro Fernando Haddad está acusando as pessoas que criticaram essa medida de estar agindo em violação da lei contra crimes contra a economia popular. Né? Que lembramos, uma lei de 1951, quando Getúlio Vargas era presidente da República, a lei, eu estava dando uma olhada, está em cruzeiros novos, né? E tem algumas coisas que hoje, chamar de anacrônicas é um eufemismo. Então, do que estamos falando quando o Haddad quer processar os internautas sobre a divulgação de notícias falsas sobre essa medida? É sempre assim, né? Essas leis que são muito abrangentes. Tem essa lei, tem a lei, por exemplo, de charlatanismo, que na época da pandemia foi usado também, quem propagar, né, que hoje até comprovadamente alguns remédios que têm sem seu efeito positivo, vai ser acusado de charlatão, vai ser também acusado... Gente, isso é coisa de regime. Pergunto eu, um governo que entra 2025 sem as suas contas aprovadas, isso é crime contra a economia popular? A gente não sabe o que a gente vai gastar, a gente não sabe quanto temos em caixa. Isso é crime contra a economia popular ou não? E aí, Haddad, sim ou não? Sim ou não? Rapidinho, é só sim ou não, não tem muito como devagar. E aí a gente continua, né? Dar emprego para 12 funcionários de alguém que não foi eleita, que eu estou falando da dona Janja, é crime contra a economia popular? Ai, né, dona Janja? Eu poderia passar a noite dando exemplos. E o pior, eu acabei de ver aqui nas redes sociais que tá lá o militante da UOL, que eu não vou falar o nome para não dar direito de resposta, pedindo a prisão do Nicolas. Agora, meu querido, eu te desafio pessoalmente a você me responder, mas assim, live, não se empolgue, né? Qual lei que tá isso mesmo? Aonde está a lei que, se fosse fake news ou crime de opinião, aonde, meu querido? Então, todo o dinheiro dado a essa galera, com essas desculpas, no regime, que eu concordo com o Silvio, nós estamos num regime, esse regime é extremamente tirânico para alguns,
e nós estamos nesse meio, infelizmente, porque nós falamos a verdade para vocês. Então, a gente tem que se blindar de tudo, mas não exagere. Por quê? Porque agora nós entendemos que tem um negocinho chamado força popular. Ah, Lula, ah, Haddad, ah, PGR, todos vocês. Deu medo? Pois é, a força do povo, de quem está falando a verdade e quem pretende ter uma vida digna no Brasil, ó, ganhou um fôlego. Vocês que têm que lidar com a verdade, parar com essas palhaçadas, igual a Haddad está promovendo, e esse militante aí da UOL. Vergonha para você, meu querido. Pois é, né? Dá até um alívio quando a gente vê casos como esse do vídeo do Nicolas. Só queria chamar também mais um superchat aqui, o cientista maluco, que está dizendo: Lula revoga ato da Receita Federal sobre o Pix, mas como conseguem revogar algo que afirmaram ser fake news da extrema-direita? Alguém explica? Pois é, né? Se era fake news, então por que fazer? E se era verdade, por que revogar, né? Vamos continuando o nosso assunto, porque temos muitas coisas para comentar, e mantendo o nosso holofote lá em Brasília, Lula deu posse para Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação. O presidente oficializou a posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação, e dizendo que espera que o novo comando da SECOM consiga enfrentar a direita nas redes sociais. Sidônio e a equipe já tentaram nos últimos dias desmentir informações a respeito de taxação das movimentações financeiras por meio do Pix, e Sidônio Palmeira já inaugurou o seu mandato chamando a direita de nazifascista, né? Então vamos dar uma olhada no vídeo. Colocação que é sobre a importância da gente enfrentar a desinformação nesse país. Esse é um grande mal da humanidade que está acontecendo. E é isso que tem feito proliferar, né, a extrema-direita no mundo. Ela teve sumida desde a queda do nazifascismo, ela desapareceu do mapa e volta, né, não por culpa das redes sociais, mas volta com a desinformação, né? E essa desinformação é um grande mal, pode causar estragos profundos. Sempre Navarro, a direita do Brasil, a direita da senhora que está na fila do pão ou pagando R$60 o azeite, é nazifascista? Pois é, como eu disse agora há pouco, né? Na padaria eu só encontro fascistas. Por onde eu vou, eu encontro fascistas. Na feira, eu faço a feira todo final de semana, adoro fazer a feira. E comprando batata e tomates ali, ao meu lado só tem extremistas de direita. Porque tudo ali, na verdade, é antidemocrático. E a culpa é da desinformação das redes sociais. Olha só, Cauti, se você acompanhar o discurso inteiro desse Sidônio, ele é um publicitário, ele é um marqueteiro de campanhas políticas. Tudo ali tem método, tudo ali é pontuado, ali toda a palavra é bem encaixada, ele trata dos assuntos de forma superficial, tentando exaltar um governo, como eu disse, em frangalhos, mas as palavras são escolhidas. O PT sempre viveu de marketagem, sempre viveu de marketing. E isso, quem criou, o Serrão vai lembrar muito bem disso, foi José Dirceu. Depois de perder 3 eleições seguidas, o Zé Dirceu cansou de perder. E ele falou, agora eu preciso de um marqueteiro bom. E contratou o Duda Mendonça, que tinha acabado de fazer campanhas para o malufismo, Maluf, Celso Pitta, tinha passado pela Argentina depois da era Menem, no fim da era Menem, em 1999, ele vai para lá fazer uma campanha para o Eduardo Duhalde contra o Fernando de la Rua, aquele do Corralito, que depois quebrou a Argentina. Mas ele tenta eleger o Duhalde, que estava mais de 10 pontos atrás, ainda tem uma brincadeira quando ele passou pela Argentina. Ele falou assim, o problema de fazer campanha lá é que eles não têm humor. Mas o Zé Dirceu contrata ele cria a figura do Lulinha Paz e Amor, ele ajuda na construção da Carta aos Brasileiros, obra de Palocci, que assume o lugar de Celso Daniel como coordenador da campanha do Lula depois do assassinato do ex-prefeito de Santo André, e esse Lulinha Paz e Amor é famoso pelas grávidas caminhando num gramado, grávidas de um novo Brasil, aquele menino, ator do Rio de Janeiro, João, em cima de um púlpito, meu nome é João, e vem aí um novo Brasil, eu estudei com crédito estudantil, eu sou filho de uma família muito pobre, mas eu dei certo como Luiz Inácio Lula da Silva. O Duda Mendonça só cai
porque ele era o marqueteiro do Mensalão. Naquele 11 de agosto de 2005, quando ele rompe no tapete azul do Senado a CPI dos Correios e diz, na tese que Márcio Tomás Bastos construiu, a do Caixa 2, ele cai. E aí o PT precisava de um novo marqueteiro, vem aí João Santana e sua mulher Mônica Moura. Eles criam a mãe do PAC, uma mulher que, todo mundo sabe quem é a Dilma, né? Era uma figura inexpressiva na esplanada, carrancuda, que vira a mãe do PAC. Vamos transformar a Dilma numa senhora que vai fazer do Brasil um canteiro de obras com R$1 trilhão, 30 mil projetos em andamento, e depois descobre-se que ela era a mãe do Petrolão, na verdade. E eles vão presos. Então agora nós temos o Sidônio, que é o terceiro marqueteiro da era PT. Acho que a história ensina o que pode acontecer, né? Pois é, Serrão, a história vai se reproduzir antes em farsa e depois em tragédia, ou vai ficar na farsa mesmo, também numa eventual reprodução à brasileira? Não, vai ser uma farsa trágica. Esse que é o problema. E a tragédia é brasileira. Aguentar um desgoverno completamente despreparado como esse é algo assustador, é um fardo para o povo brasileiro. O discurso do Sidônio é assustador. Lembra muito mais um velho líder de movimento estudantil que ele foi, do que realmente alguém que tem o papo aí, está tentando se vender como um marqueteiro político. Muito simplório o discurso dele. Aliás, o discurso dele foi de fazer inveja ao The Reich Propaganda Minister Paul Joseph Goebbels. Foi uma coisa horrorosa, porque é o discurso baseado em contar mentira para fazer com que aquilo seja transformado em verdade pela marquetagem da comunicação oficial. É uma tragédia. Só que hoje, no mundo interligado em redes sociais, ninguém mais acredita nesse tipo de baboseira. O discurso não tem credibilidade alguma. E aí cai no que aconteceu hoje. Marqueteiro assumiu, vai melhorar a comunicação do governo. O que cai é exatamente um governo, no momento da sua maior falha de comunicação da era PT em todos os governos deles. Essa do PIX, essa da instrução normativa da Receita foi de arrebentar. E vai tudo para conta de quem? Do Tachad, para não ir, por enquanto, para conta do Lula. Pois é, hoje basicamente a nossa pauta está monopolizada por essa questão, porque, sempre continuando com você, Serrão, porque o Planalto, na sua opinião, ele subestimou esse jeitinho brasileiro nas novas regras do PIX, porque assim, a informação que está surgindo é que petistas e aliados do governo Lula avaliaram que o Planalto desconsiderou a realidade brasileira ao anunciar essas mudanças nas regras fiscais. Vamos dar uma olhada também, temos um print também para o nosso público entender do que estamos falando, né? Você acha que existe a possibilidade, Serrão, que a população vá para as ruas? Inclusive o Nicolas acaba de repostar a imagem de um seguidor que impede manifestação, que aguarda a convocação. Poderia, na sua opinião, ser o estopim isso para novas manifestações, como vimos em junho de 2013? Poderia ser, por isso que o governo tratou de revogar essa porcaria de instrução normativa em altíssima velocidade. Ela era inútil, era e é inútil para a intenção do governo, que não mudou. A intenção do PT é controlar, a intenção deles é taxar. Então, por enquanto, nada mudou. Eles fazem um recuo, mas o plano de monitoramento da vida financeira do brasileiro não está alterado. Eles encontrarão outros mecanismos para fazer isso. Só que, pelo menos agora, pelo menos uma parte da oposição brasileira acordou. A comunicação do Nicolas foi muito eficiente e o povo brasileiro também despertou para a porcaria que ia ser essa medida. E, na verdade, o que ficou claro é que o governo do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, não é da Alemanha, não, é daqui mesmo, de Brusundanga, né? Ele é um governo que prejudica os trabalhadores. Ele quer afetar principalmente aquele trabalhador que vive, que é o trabalhador que o PT odeia, que é aquele que vive da economia informal.
aquele que luta para sobreviver, combatendo o desgoverno do qual ele é vítima, porque ele não consegue se formalizar economicamente, porque o governo só ataca a sua vida econômica. E isso acontece através de instruções normativas da Receita Federal e outros atos autoritários que o Estado brasileiro, oligárquico, rentista, medieval, toma contra o povo trabalhador. Então, o Partido dos Trabalhadores agora está exposto em sua contradição. O leão ficou nu, pelado, com a mão no bolso. Ou melhor, no seu bolso. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.